Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Buenos dias, Matosinhos e o resto de Portugal. Estamos aqui para mais um episódio de Sem Barbas na Língua. Continuamos na luta. Voltámos a remoto. Remoto ou remoto? Eu sei lá. Pescoço ou pescoços? Molhos, não é? Não, mas isso é diferente. São coisas diferentes. Pois, cá estamos, outra vez. Parecemos aqueles casais que ora estão juntos, ora não estão. É verdade. Agora vou para a minha casa, para a semana vou ir para fazermos sexo. Make-up sex. Louco. Não, sim, pá, porque aquele que tínhamos comprado, os microfones, aquilo não funcionava como deve ser, a qualidade não ficou por aí além. E então já encomendei 2 microfones, pá, mais de podcast, mais a sério. E pronto, para a semana, à partida, estaremos presenciais e já com uma qualidade de som bastante agradável. Depois falta arranjar uma sala insonorizada, mas isso... Também digo uma coisa. Nós parecemos aqueles pequenos ou grandes empreiteiros que estão a fazer obras em casa das pessoas e que dizem sempre, fico descansado que isto para a semana, vêm aqui os meus homens e deixo-lhe aqui o chão que é um brinco. Porque nós andamos nisto já há não sei quanto tempo. É verdade. Pá, porque andamos naquele impasse de, abro o estúdio, não abro o estúdio, vale a pena investir nisto ou não. Pá, olha, investiu-se um bocadinho mais, mas ficamos também depois com um setup portátil. Se um dia quisermos ir gravar não sei onde, levamos os nossos próprios micros e já fica. É verdade, temos de investir nisso. Vamos ver, aquilo pode chegar e ser uma merda também, não é? E ainda tive que me chatear lá na FNAC. Porquê? Porque eu comprei aquilo e não me queriam devolver o dinheiro. E então, mas o seu colega disse que devolvia o dinheiro. Não, mas aqui diz, por isso é que eu perguntei se devolvia o dinheiro. Não, por causa do Covid agora não podemos devolver estas coisas, os microfones, porque pode vir infectado. E eu, pronto, então, se calhar, livro reclamações e não sei o quê. Não sei o quê, a título excepcional podemos fazer uma troca, ou seja, deram-me o dinheiro em cartão, mas não me devolveram. E eu disse, não estou para me chatear, não tenho tempo para estar a livros reclamações, mas não foi isso que o seu colega me diz, mas eu a partir de agora já sei. Tudo o que os funcionários da FNAC dizem, eu não é para ser levado à letra. Então agora tens o valor daquilo num cartão? Sim, o gravador consegui trocar, o microfone são 40 ou 50 paus, tenho num cartão. Usarei depois para comprar um... Se quiseres dividimos isso, eu também posso usar. Um dildo. Não era para ter esta conversa à frente dos nossos ouvintes, não têm que saber isto, mas no fundo nós também não temos segredos. Não é? Nós gostamos que os nossos ouvintes se sintam em casa connosco, tipo quando nós vamos à casa de banho podem entrar, abrir a porta, tomar banho enquanto nós estamos sentados na retrete. É verdade. Assim. Portanto, quando o outro funcionário depois o que atendeu foi muito simpático e pronto, fez aí essa flexibilidade, mas quando está uma coisa na caixa que diz não devolvemos e se um empregado vos disser que devolvem, não acreditem nele, é o moral da história. Portanto, havia um funcionário da FNAC bom e um funcionário da FNAC mau. Exatamente. Isso? Portanto, é o universo a equilibrar-se. Por falar em universo, que está claramente de pernas para o ar, se 2020 já estava a ser um ano bastante estranho, tendo em conta que o Sporting está à frente do campeonato... Isto para mim acabava já. Acabava já, pá. Um amigo meu disse isto com o Covid não se vai pôr os jogadores em risco, era acabar o campeonato. 6 jornadas é mais do que suficiente para decidir que é o melhor. É mais do que suficiente. Um Mundial, se tu fores ver, um Europeu são um pouco mais jogos. Pois é. Aliás, são 6 jogos no Europeu. Não é? São 3 na fase de grupos, quartos, meias e final. É verdade. Portanto, chega. Para mim, chegava. Acho que está feito. O campeão é o Sporting. Vamos para o Marquês todos a seguir este podcast.
Muito bem. Olha, queria dizer-te que, e dizer aos ouvintes que, como já tinha mencionado num programa anterior, estava nomeado para o prémio Pen Club, com o livro Filho da Mãe. Entretanto, fui nomeado também para o prémio Fernando Namora, que também é um prémio literário interessante, e perdi os dois. Toma chupa mesmo no cu, só para não teres a mania. Perdi os dois para o mesmo escritor, o Francisco de Viegas. Por acaso é um gajo bastante porreiro e que desde o início da minha carreira sempre foi um entusiasta, escreveu logo sobre mim quando publiquei o primeiro livro. Portanto, antes um gajo que eu gramo do que um filho da puta, que eu não gramo. Portanto, já viste como tu és desses dos clubinhos, percebes? A culpa é tua também. Em vez de dizeres ao menos um com qualidade que mereça o prémio. Mas que tem qualidade, que é um escritor que eu admiro, já ia lá, não percebi. Pois, é tudo, é os clubinhos, vocês os artistas, é os clubinhos, depois a gente não é nomeados para nada, percebes? O pior, quem? Nós, o podcast? Nós, o podcast, por exemplo. Sabes que nós temos por falar nisso, temos realmente os nossos ouvintes são melhores que os outros, não há maneira de contornarmos esta evidência, porque houve um dos nossos ouvintes, o Rui, que ontem aliás nos tegou no Facebook, que foi chatear os gajos lá do público dos prémios Pods a dizer: meus, como é que vocês têm podcasts que não fazem um novo lançamento desde 2019 aí nomeados e o Sem Barbas na Língua não aparece em lado nenhum? É assim, não sei. Mas eu acho que também que alguém tem que candidatar aquilo e nós não candidatamos, não é? Acho eu. Não vou pronunciar sobre este assunto. Então, eu também não. Mas não vou pronunciar. Mas volta. Só porque não vale a pena estar aqui também a queimar pessoas. Fica só isto no ar. Não, até porque nós não somos. Nós somos mais beijinho no ombro do que propriamente gajos ressabiados. E escolhemos. Sim, o que é que preferias? Ter uma boa quantidade de patronos, que são pessoas que dão aquele extra mile pelo podcast, e uma boa quantidade de ouvintes regular há anos e não ser nomeado, ou ser nomeado e ninguém ouvir, nem pagar €1 pelo teu podcast? Isso é óbvio qual é que é a resposta, não é? Isso é óbvio. É óbvio que quer ser nomeado, obviamente. Exatamente, porque eu sou um ser superficial e que só quer aparecer nas redes sociais e como tal é isso que me move. Olha, aliás, nós andámos a fazer isto durante anos sem sequer ter patronos e todas as semanas foi exatamente porque queríamos era aparecer, não é? Queríamos enriquecer graças até metemos a versão vídeo para os patronos mais caros, que é para aparecermos ainda mais, para aparecermos qual Nossa Senhora em videochamada. Mas olha, isto para dizer o quê? Que as pessoas a quem eu estou a informar que o meu livro fazia parte dos finalistas de 2 prémios literários, que isto é, de certa maneira, é algo a favor do meu livro, porque eu neste momento considero-me tal como há o gajo micro-ondas na discoteca, que é o gajo que está lá a noite toda a bater-se à gaja e tal, a entretê-la, mas depois a gaja sai com outro. Não é? Eu sou esse gajo neste momento. Não é? Estou lá, estou nos finalistas, estou-me a bater e tal, pumba, e depois o prémio vai para o outro. Mas isto não é mau, porque o micro-ondas também é preciso. E como a maioria dos leitores são leitoras, são mulheres, não são todas, mas são, ou mesmo se houver leitores homens homossexuais, vejam-me como micro-ondas, que é o gajo que está ali a entreter durante, entre 1 e as 3 da manhã, fazer ciúmes ao outro, e depois vocês podem se ir embora com o outro. O que eu quero dizer é, comprem o meu livro, não é? Como se fosse o micro-ondas, não vão ficar tristes, e depois, se quiserem, comprem o do Francisco José Viegas a seguir. Mas primeiro comprem o meu, porque o micro-ondas vem sempre primeiro. Claro, ninguém vai comprar uma lasanha do Lidl sem ter micro-ondas. Ou forno, pronto, também. Já terá havido quem fez numa panela em desespero de casa. Ou numa frigideira. Há quem já pôs até ganzado no parapeito num dia de sol, a ver se aquilo. Com isqueiros por baixo, num tabuleirozinho, 2 ou 3 ganzados cheios de fome, com a larica, de certeza que já fizeram. Mas isso. Olha, e não vou já que estamos a falar de livros, comecei a ler o livro da Zaya. Olha. E estranhamente a minha cadela, a Amélia, começou a olhar para mim com um ar estranho, que eu acho que ela estava com ciúmes, não estava a curtir muito a cena. Sim, é normal, percebem muito os cães, vocês pensam que eles não sabem ler, mas eles sabem. Claro. Ela à meia-da-noite foi folhear o livro e disse: olha-me esta puta. Estás a ver? O que é que fizeste para mim? Este gajo permitiu-lhe que ela tivesse uma conta de Instagram, aparece aqui nas fotografias e não sei o que é que tu fizeste para mim.
Dás-me um cantinho de banana todos os dias a seguir ao pequeno almoço? Sou filha da puta. É isso. É isso. E apanhei a minha namorada também a folhear e a rir-se. Ela ainda não leu, mas estava a folhear e estava-se a rir sozinha. Mas deixa-me dizer... sinal que ou gosta ou é maluca, não é? Tens de descobrir qual das duas é. E comecei a ler, e como eu já esperava, não é? Tem um equilíbrio bastante interessante entre o humor e o deixar-te às vezes um nozinho assim na garganta, não é? Porque tu aliás avisas isso logo no início, não é? Que aquilo não é só galhofa e palhaçada. Sim, pessoal, da parte inicial do livro, como fala mais dela vir do canil, e as primeiras, assim, a primeiro terço do livro tem assim essas partes mais para manipular o leitor a pensar que gosta, porque sabes que se alguém solta uma lágrima a ler um livro, automaticamente passa a ser um excelente livro. Eu estava a pensar uma coisa enquanto estava a ler aquilo, que era, de há uns tempos para cá, eu acho que desde que tenho cão, não é? Tinha tido cão na infância, tenho estado super vulnerável a cenas com animais, tipo vídeos de... se me aparece no feed do YouTube, porque eu assino alguns canais de animais, mas cenas tipo cão resgatado e a primeira imagem que aparece é o cão todo fodido, estás a ver? Tipo, pior do que a Zaya estava. É uma cena que cria em mim uma resposta emocional que se calhar se me dissessem há uns anos que eu ia ter, eu achava que era um bocado, não, tudo bem. Ou seja, mas... De qualquer maneira, as respostas emocionais que tu tens a alguma coisa, tu não tens controle sobre elas. Portanto, se alguém diz, mas tu emocionas-te mais com um cão do que com histórias de pessoas, depende das histórias das pessoas, obviamente. Também me emociono com histórias de pessoas. Sim. Não me emociono exclusivamente com histórias de animais. Mas é curioso porque tu não deves criticar alguém por ter uma resposta emocional a algo que tu não consideras tão importante, não é? Tu podes considerar, mas os cães são cães, não é? Tudo bem, mas as pessoas não têm controle sobre as suas respostas emocionais, não é uma questão de caráter, não é? E no entanto, sim, essas pessoas são suscetíveis à crítica. Sim, mas imagina que é alguém que não se... que chora cada vez que vê vídeos de hamsters. Mas quando vê vídeos de crianças a morrer em África, ri-se. Há ali um problema. Olha, eu não consigo controlar. O que é? Os hamsters ali com aquele focinhinho, até qualquer coisa, eu choro. As crianças, estão-me a cagar para elas. A pessoa também não tem culpa. No entanto, pode ser criticado, se calhar. Está bem, mas tu levaste isso para um extremo tremendo, não é? Os extremos provam os pontos. Teorias, hipóteses por absurdo. Mas por falar nisso, a semana passada, e na sexta-feira, vi um cão a ser atropelado. Estava eu a treinar, a fazer os meus exercícios de Spartan Ninja Warrior ali no Parque de Alvalade, quando vejo, ouço um carro a travar, um impacto, pum, e o cão, quando olho, está o cão a rebolar na estrada, e fugiu para o outro lado. E o cão não tinha dono? Aquele cão já anda ali há 2 semanas no parque. E já vi uma rapariga que ia com outro cão a falar ao telefone, a dizer que o cão ia atrás da cadela dela e estava ali, o que é que ele fazia, parecia estar abandonado. Mas o cão estava lá há 2 semanas, não estava mais magro. Eu não sei se ele não é de umas casas, meio barracas, ou que estão ali, tipo, assim, umas vivendas todas podres, que tem alguns cães, tipo, meio cá fora, e que pode ter sido isso. Ele atravessa, vai ao parque e depois vem. Não sei se era isso. O que é certo é que nunca mais o vi. Portanto, pode ter ido morrer num canto. Não sei, depois os gajos pararam o carro e foram ver se o para-choque estava bom, claro, obviamente. Primeiro, não, por acaso saíram assim preocupados a ver se deve ver pelo cão. O cão tinha fugido para outro sítio e não encontraram. Eu também estive ali assim. Mas sabes onde é que eles podem encontrar o cão? Se forem jantar a um restaurante chinês. Exatamente. ou se calhar debaixo do carro. Estava preso no para-choques da parte de dentro. Eu tenho um amigo que é um gajo muito singular, que eu, dos meus melhores amigos, que eu adoro, mas que é um gajo muito, muito singular, essa é a palavra. E que tem assim umas ideias fixas às vezes. Então uma das conversas dele é a cena de... perante uma decisão que tu tenhas de tomar em pouco tempo, não é? Ele utiliza, ou seja, como é que tu ages, nomeadamente em questões éticas, não é? E ele dá sempre o exemplo do cão, não é? Ele diz, se eu for com a minha família num carro e vir um cão na estrada,
muitas vezes o teu impulso é desviar-te do cão e isso pode causar um acidente. Tu podes despistar-te. E ele diz que já se mentalizou que atropela o cão. Ok. Acelera isso, acelera. Não sei, mas eu disse assim, eu compreendo que tu faças isso, ou seja, se é em prol de tu salvares a tua família e não teres um acidente ou até ires contra outro carro, eu entendo isso. Mas a questão é, quando isso acontecer, por mais que tu já tenhas pensado nisso, eu não sei se tu vais ter a frieza de espírito para fazer isso, se os teus reflexos não te levam a desviar-te realmente do cão. Porque normalmente os reflexos é tu desviaste de um obstáculo, não é? Sim. Ele equipava o carro, o para-choques do carro, com tipo aquelas rodas com dentes. Mad Max Fury Road. Max Fury Road. Uma cena assim, ou aquele bico tipo dos limpa-neves para abrir logo o cão ao meio. Porque não um triturador de carne, fazer carne picada daqueles dos carros. E saem salsichas pelo tubo de cabo. Exatamente. Logo, não é? Já atropelaste algum animal uma vez? Acho que uma vez de mota dei uma pancada num pombo, mas tipo, ele continuou a voar. Daqueles que não levantou o voo a tempo, estás a ver? Ele levou acima. Mas não lhe aconteceu nada, nunca atropelei nenhum animal. Mas não. Eu atropelei 3 pássaros no mesmo dia. E foi a única vez que vieram pássaros contra o meu carro e foram 3 no mesmo dia. Mas aí foram os que atropelaram o teu carro, se calhar. Foi um aqui mesmo na minha rua a chegar a casa, sai das árvores, pum! Foi outro numa autoestrada, na segunda circular, uma coisa assim, e tinha sido outro de manhã. E deixaram sangue no vidro ou não? Tiraram? Não, acho que não, mas não foram a voar contentes para lado nenhum, acho eu. E tu não paraste e não foste fazer o boca a bico? Fui, senti-me tentado, mas não sei. E ao fazer, superei com demasiada força e explodiu. Os pulmões do pequeno pardal. Mas é bastante estranho, porque eu devia estar com... Se eu acreditasse em bruxarias e coisas assim, pensava que estava ali com alguma macumba, né? É uma coisa... Nunca na vida me aconteceu. E no mesmo dia, 3. É assim. É estranho. É estranho. Isto... Não acredito em bruxas. Pero con las ai. Muito bem. Só fazer uma pequena menção introdutória a que houve mais um ataque religioso na Europa, desta vez em Viena, numa sinagoga, um radical islâmico. Era islâmico, pois eu não sabia. Parece que sim, segundo o que eu ouvi hoje de manhã na BBC, havia dúvidas, mas parece que sim. Pois eu li que foi o que tinha sido sinagoga, estava na dúvida se era... Sim, islâmico ou white power, ou nazis, não é? Sim. E eu estava a pensar que, de facto... nós temos a ideia de que nos últimos anos, desde o 11 de setembro, não só nos últimos anos, mas tem havido mais ataques de cariz islâmico, o que não é absolutamente verdade. Nos anos 70 houve vários ataques na Europa. Aliás, o último ataque que tinha havido em Viena, terrorista, tinha sido exatamente o ataque de um terrorista islâmico nos anos 70. Mas nós temos sempre esta ideia da proximidade, não é? Acontece no nosso tempo de vida, portanto, parece que agora é mais. E eu estava a pensar que se tu fores olhar para trás, a religião esteve sempre na origem destes ataques. Se olhares para Portugal entre o século XV e o século XIX, os judeus foram altamente perseguidos, não é? Se olhares para recentemente e és muçulmano, és vítima em Myanmar e na China. Se não és nada, és ateu, ou és ou uma coisa qualquer, mas isso não importa. Pode estar em Paris, pode estar em Londres, pode estar em Nova Iorque, ou inclusive pode estar no Brasil, porque não sei se sabias desta história, mas há um escritor brasileiro chamado João Paulo Cuenca que fez uma espécie de piada, ataque aos evangélicos no Brasil, e eles montaram uma espécie de perseguição jurídica em que lhe levantaram processos de difamação em não sei quantos estados. Não é? E isso implica não só custos judiciais enormes, não é? Mas tipo, imagina o que é o stress de começares a ser notificado dezenas de vezes. Não é? Já para não falar de estar no Brasil e na América do Sul, não é? Todos os índios que foram mortos pelos conquistadores católicos. Recentemente nos Estados Unidos, ataques a sinagogas por supremacistas brancos ou muçulmanos. Sim, mas os ataques terroristas que estão a acontecer na Nigéria e Moçambique não são muito mais mortais do que estes que matam 5 ou 6 em Viena? São, até porque já falámos várias vezes disso.
os ataques terroristas de extremistas muçulmanos matam muito mais muçulmanos do que matam não muçulmanos. Sim. Não é? Ou seja, em países como o Afeganistão, como o Iraque... Isso parece a conversa um bocado de os negros matam mais negros aqui nos Estados Unidos. Que os gajos do All Lives Matters dizem. Mas são números. São números, sim. São números. E o que eu queria dizer é... Quando as pessoas me falam de... Eu volto a repetir isto porque nunca me vou cansar, não é? Não, mas a religião também tem coisas boas e não é só... Religião é quando tu acreditas que tens o Deus certo, que todos os outros estão enganados. Portanto, tiveste a sorte de nascer no sítio certo, na cultura certa. E há esta ideia de excepcionalismo, não é? De que tu foste escolhido e que fazes parte daqueles que acreditam no Deus certo. Isso dá-te uma noção de que aquilo que tu fazes está acima da lei dos homens, não é? Portanto, ou seja, é uma excelente plataforma para radicalização e para pessoas que não são apenas maluquinhos, não é? São pessoas que apenas têm uma ideia de superioridade moral. Eu acho que isto está a acontecer agora porque os terroristas estão muito... Se pensarmos bem, a Covid fechou muita coisa, muitos negócios, deu cabo de muita coisa. Mas a Covid tomou monopólio do negócio do terror. Não é? Os terroristas tinham um negócio do terror. Olha os ocidentais todos contentes, a gente vai lá, pumba, arrebenta uma esplanada que é para os lixar. Para eles andarem, para irem para casa mais fininho e para não andarem na discoteca a roçar-se uns nos outros. Sim. E não sei o quê. Os infiéis. Tinham esse monopólio, era deles. O terrorismo, pumba, medo de quê? Terrorismo. Depois veio a Covid e disse assim, não, terroristas, meus meninos, nós é que vamos meter medo aqui às pessoas. O SARS-CoV-2, que é uma coisa que, a não ser que eles acreditem que é um enviado de Deus, ou da Allah, é uma coisa que não está e que prejudica, não é? Porque eu acho que até houve... não sei se foi o Estado Islâmico, na altura deu umas normas também para terem cuidado com a Covid, normas de higiene para os terroristas de ajuntamentos e não sei isto no início. Posso ter visto isto na imprensa falsa, ou uma coisa assim, ou no inimigo público, mas eu tenho quase certeza que não. E portanto os terroristas querem atenção agora, percebes? Querem atenção. Isto é como quando tu tens uma rapariga que te deixa no banco de suplentes e que ali de vez em quando parece que dá-te uns sinais que está interessada, mas depois não está, quando tu avanças ela não está e anda ali. Quando vês depois uma rapariga mais jeitosa do que ela, ainda por cima, e que está verdadeiramente interessada em ti, é outra que começa a chatear-te e a tentar aquilo que não queria, né? Mas só para te afastar da outra, fica com ciúmes. E é isto que os terroristas estão com ciúmes da Covid. E claro que há aqui muitas vezes as pessoas dizem, mas o cristianismo é diferente. Não. Na sua origem, estava a ver se conseguia interromper o teu rant de religioso, mas não, Guilherme, mas é exatamente, essa é a nossa dinâmica. Eu sou o pregador chato que vem aqui chatear as pessoas e tu serves de almofadinha que entras, tiras a seriedade à coisa, dás uma visão mais humorística e depois ele volta outra vez ao ataque. Sim, também. Pronto, pode ser. Então vá. Continua. Não achas que é assim? É como aquelas belas duplas de avançados, não é? Que há um que é mais matador que está na área e que há o outro que é o que constrói jogo, ou então entre os dois centrais, que há um que é o que joga limpo e lança o jogo para a frente e o outro que dá pau. E o outro é Jorge Costa. Sim, o outro é Jorge Costa. Então neste caso estás-me a chamar Jorge Costa, é isso? Queres dar pau? Dá lá pau. Dá pau às pessoas. Não, queria só dizer que quando as pessoas falam mas o cristianismo e tal é mais fixe, é mais fofinho. Se fores à origem, se fores ler a Bíblia, não é assim tão mais fofinho do que o Corão, não é? Tem partes bastante sanguinárias. O que acontece é que o cristianismo existe, na sua maioria, numa sociedade ocidental que passou pelo iluminismo, e o próprio cristianismo passou por várias fases de reforma, mas essencialmente porque existem estados laicos, em estados em que o direito secular é mais importante do que o direito religioso, e por isso teve que se achandrar um bocado, teve que estar à altura dos seus tempos. Enquanto que o Islão, não é? Está em países em que muitas vezes são teocracias. Chegou tarde à festa, chegou 600 anos mais tarde à festa também, dá-lhe tempo. Vamos ver, mas há só aqui mais uma questão que eu queria dizer, que é, se tu pensares, eu não estive a ver números, mas nos últimos 10 anos
terão morrido na Europa vítimas do terrorismo islâmico algumas dezenas de pessoas, não devem chegar a 100, imagino. Não é? Na Europa? Sim. Chega. Estou com o Bataclan, foi logo uma catrafada? Foram o quê, 80? Não sei, já não sei, mas não, mais de foram uns 100, quantos, foram. Não é aquele nada de Nice, como, obviamente. aquele do caminhão de Nice. Aquele de Nice, sim. Nada como aquele absurdo que foi o 11 de setembro, não é? Tipo, quase 3 mil pessoas. Na América fazem essas coisas mais bem feitas. É a grande. Mais bem feitas. É aquela mania de megalómana deles. Mas eu estava a ver uma coisa engraçada, que há um estudo recente da Universidade de Stanford que fez um modelo em que prevê que nos últimos comícios do Trump tenham provocado 30 mil infectados e cerca de 700 mortos. Uhum. E muitas das respostas dos participantes nesses comícios, quando se lhes pergunta porque é que eles não usam máscara, e muitos deles recebem máscara à porta e depois deitam-nas no lixo, há imagens disso. Sim. Uma delas que eu ouvi era: eu estou coberto pelo sangue de Cristo, nada me pode acontecer. Uhum. Eu vi essa senhora a dizer isso. Sim. E várias pessoas dizem: pá, Deus é que me protege, Deus é que escolhe a minha vida. E isto é outro dos problemas da religião, é que é moralmente repreensível, porque deixa nas mãos de Deus aquilo que deve ser moralmente a tua responsabilidade. Não é, Deus escolhe o destino. Não. Tu estás cá na Terra, portanto a responsabilidade é tua. Isso é um dos exemplos de como é que muitas vezes a religião é moralmente repreensível. Sim, Deus escolhe tudo, a não ser quando escolhe que dois homens gostem um do outro. Não é? Aí já... Não. Sim. Deus também comete erros ou não? Não, isto é o livre-arbítrio das pessoas a serem pecaminosas. Então pode usar a máscara, senão o seu livre-arbítrio também. Não. Explode a cabeça deles neste momento. Mas pronto. Mas há quem diga, eu vi um estudo, um artigo, não sei até que se pode chamar um estudo aquilo, que dizia que isso estava a tirar votos ao Trump. Ele achava que não, mas fazer aqueles comícios grandes, naquelas pessoas que estavam ali, vai não vai, mas que estavam com medo ou seja, na base de apoiantes dele mais fervorosa, zero impacto e até o fortalece, mas já iam votar nele de qualquer forma. Mas depois noutra parte do público que estava a achar, com o aumento dos casos, e estava a ficar com muito medo disto, e que iria provavelmente votar Biden quando votaria Trump se o gajo tivesse tido uma abordagem mais um bocadinho mais de saúde pública. Sim. Olha, já vamos falar do Trump, inevitavelmente, até porque hoje é dia que nós estamos a gravar, é dia de eleições norte-americanas, e acho que ninguém passa ao lado da importância das eleições, e passado 4 anos de Trump, muitas coisas mudaram. Acho que não vamos falar de questões políticas, mas acho de questões mais sobre questões de política específica, não é? Da política de imigração ou de política de impostos do Trump, mas qual é que será o impacto da existência do Trump, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, e já lá chegaremos. Mas antes disso, acho que é inevitável voltarmos a falarmos um bocadinho da pandemia, pela questão deste estado de emergência específico, desta situação que me faz lembrar um bocadinho o sketch dos Gato Fedorento do Marcelo, do pode, não pode fazer. Do aborto, mas é deves ficar em casa, não é? Tens de ficar em casa, trabalho obrigatório, mas podes ir a espetáculos, podes. Não, é o dever cívico de recolhimento. Sim, mas a não ser que seja para jantar, para passear, para ir a um concerto, para ir a um concerto, repare, e eu entendo para isso, visitar uns amigos. Sim. Eu entendo isso, ou seja, eu acho que deve ser muito difícil neste momento. É difícil comunicar a cena. É muito difícil comunicar, e eu acho que no fundo o que eles querem dizer é: malta, não podemos fechar a economia, temos que manter coisas abertas, mas por amor de Deus, ou por amor ao diabo, ou ao Mohamed, ou quem vocês queiram, tentem ser mais disciplinados. E eu acho que um dos grandes problemas, eu estive a ver, dos grandes focos de propagação são encontros familiares. Ou encontros de amigos. 67% ou 70% é assim. É coabitação em encontros familiares. Tenho uma pessoa da família que trabalha numa grande unidade hoteleira que me disse que desde que abriram, e aquilo tem restaurantes e tem coisas, não tiveram um caso lá, seja de clientes, seja de empregados, têm altos cuidados. Por exemplo, em teatros e salas de espetáculos, segundo eu sei, houve zero contágio. Sim. Zero. Porque as pessoas, é um sítio onde as pessoas estão
Sentadas, com máscara. E com máscara. E um sítio tão quietas, não é? Um sítio onde as pessoas andam claro. E eu acordei às 1 da manhã, de sexta para sábado, com gritos e coisas de quem é que está aqui a fazer uma festa? E vou à janela e tenho o meu vizinho, estavam todos, é verdade, estavam no quintal, mas não estavam à distância de segurança, ninguém tinha máscara, estava tudo a beber copos e a cantar, eu tive quase para ir lá abaixo. Depois pensei, foda-se, vou meter a máscara, vou lá abaixo. Quero ser educado, porque ainda por cima é um gajo com quem eu simpatizo. Tipo, já falei com ele na rua, não é um gajo, é um gajo. E depois eu estava a pensar, foda-se, houve um dia, quando ainda fumava, que deixei aqui ir uma beata para o quintal dele e fui lá bater e dizer, olha, desculpa, se encontrares uma beata, fui eu, peço desculpa e tal. E este gajo está-me a fazer aqui uma festa em tempo de pandemia. E estava-te a incomodar o barulho ou estava-te a incomodar eles estarem todos estava-me a incomodar o barulho e depois quando eu vi também a questão de uma certa falta. Repare, isto foi na sexta-feira, quando já sabia o aumento de casos, não é? Já sabia que vinha aí outro estado de emergência. Mas quantas pessoas eram? Eram para aí umas 15. Mas estavam em ambiente claramente de festa. E repara, não é uma família sequer. Certo, são mas vários por exemplo, focos. se me disseres assim, eles a seguir vão todos para casa e não vão estar em contacto com outras pessoas. Aquele é o grupo que eles costumam contactar. Achas que eles não vão estar em contacto com os pais e não vão... Não sei. Pois, mas esse, podem eu não acho... estar. Se não estiverem, não acho mal. Eu compreendo isso. Se não estiverem, não achas mal. Mas eu tenho a certeza que aquelas pessoas, seja porque trabalham, sejam porque têm contactos familiares... Todos, exatamente. Mas isso fez-me pensar em quê? Fez-me pensar, até porque tinha falado com outras pessoas. Tipo, uma amiga disse-me que já foi convidada para 2 casamentos e que não foi. Um deles teve 200 pessoas e que já se pede para não meterem fotos nas redes sociais. Sim. Várias festas em Airbnbs que são alugados. O Je ne sais quoi, que é uma merda, um restaurante e clube privado, todo XPTO. Teve que ir lá a polícia porque a Paula Amorim, que é a filha de um milionário português, estava a dar uma festa. E a minha questão é esta. Isto não é apenas uma questão de saúde pública. Eu não quero ser o gajo, não sou todo o chivo da PID que diz não usas máscara ou não estás a respeitar as regras. Não sou esse gajo. Mais do que uma questão de saúde pública, há aqui uma questão económica que é. E esta é a minha questão. Se não há aqui também uma questão de confronto de classes, ou se não poderá haver aqui um choque de classes, que é, eu não estou a dizer que são só as classes privilegiadas que prevaricam, não é? Já houve cafés a mitralhada está toda junta, claro. O molho, mas o que eu estou a dizer é, se tu tens o teu rendimento assegurado, se a pandemia não afeta o teu negócio, não é? Se és um gajo que estás numa situação fixe, tu não tens em consideração apenas a questão de saúde, não é? Apenas a questão de que achas que não apanhas ou que não te faz mal. Tu não tens em questão a questão económica. E eu estava a falar com essa pessoa que trabalha numa unidade hoteleira que me estava a dizer, se isto volta a fechar, eu estou fodido. Tipo, esta unidade hoteleira, se calhar, não sei se não fecha, 50% dos restaurantes estão em risco de fechar. Portanto, há também aqui uma questão económica, não apenas do dinheiro que as pessoas fazem, mas uma questão das pessoas poderem entrar no limiar da miséria. E, portanto, tu deves ter cuidado. Os cuidados que tu tens não são apenas para propagar o vírus em questão de saúde pública, mas porque se o vírus está mais propagado, vai haver mais dano económico e vai haver famílias, que ao contrário, se calhar, de mim, de ti e do meu vizinho, vão estar fodidas. Vão ter o pai e a mãe no desemprego. Sim, sem dúvida. Eu acho que aqui, mas por isso é que eu acho que passa tudo por uma responsabilidade individual. Infelizmente, tens que, lá está, as merdas passam a ser obrigatórias porque há pessoal que é burro e que não quer cumprir. Mas que é burro ou que está a cagar? Essa é a questão. As duas coisas, muitas vezes. Por exemplo, essa cena do dever de recolhimento, mas depois podes ir a qualquer lado. Isso é o governo também a chutar a responsabilidade para a população. E que é para depois dizer assim, não, nós metemos um dever de recolhimento. As pessoas é que continuaram a ir aos sítios, a culpa não é nossa, a culpa é das pessoas. E isto também há aqui uma cena de sacudir a água do capote e de pôr a responsabilidade toda para as pessoas. Agora, em relação a isso dos grupos, é tal cena, eu acho que é a responsabilidade individual. Eu, quando estou com pessoas que não costumo estar, eu depois não estou com os meus pais tento não estar com eles durante 10 dias, ou à tarde estou com máscara. Por exemplo, eu tenho isso. E eu, no meu dia-a-dia,
não estou com muita gente, ou o grupo que estou é muito restrito e é sempre as mesmas pessoas. E portanto, eu já fui jantar em casa de um amigo, pá, éramos 8 e estávamos lá a jantar. Agora são as pessoas com quem eu me dou e eu lá, a seguir, nenhum de nós foi estar com pessoas de risco, percebes? Ou até com outras pessoas, né? Só pessoas de risco. Portanto, acho que aí também cada Mas tu achas isso execuível para a maioria das pessoas, estás-me a dizer? Que tu fazes não, acho que cada pessoa... Pá, imagina. Também, mas imagina, tu és um gajo que vives, trabalhas em casa... Claro. Mas isso muita gente está a trabalhar em casa agora, não é? Está bem, mas tipo, dizes que não vais ter com o teu pai... Mas até que ponto é que isso é até que ponto é que isso é científico? Ou seja, quantos dias é que tu ficas 15 dias em quarentena? Não, são 10 mais dias. Ninguém? A partir de agora, tu testas positivo e já podes sair de casa, passado 10 dias. Imagina, tu testas positivo, vais para casa, passado 10 dias, podes sair de casa e trabalhar. Primeiro tens que fazer um teste? Não, já não. Já não. Tu podes estar positivo e já podes sair, porque eles estão a assumir que passado 10 dias tu já não és contagioso. Ok. É o que está agora, que não sei até que ponto pronto, vamos partir do princípio que é uma medida assente na ciência e não na economia, mas é isso que está a acontecer. Não, mas eu acho muito difícil que todas as pessoas que estão em ajuntamentos de amigos e de família que compram aquilo que tu estás a dizer. Claro, mas por isso é que é difícil de julgar essas situações. Eu julgo muito mais alguém que está no Pingo Doce com o nariz fora da máscara, que apetece-me ir lá mandar-lhe um selo, tenho que me controlar mesmo muito para não falar mal dessas pessoas. E choca-me mais isso, porque são merdas básicas e estás no meio de outras pessoas, do que isso, porque acho que a sociedade também não vive sem as pessoas estarem juntas e sem conviverem. Bem, mas eu vou-te dar um exemplo. Agora, acho vou dar um exemplo há meio termo, obviamente, um casamento entre as pessoas acho uma estupidez, obviamente. Eu não quero parecer aqui o prior, não é? Que vem aqui pregar, tipo, e que sou o gajo que... Sim, eu percebo. Não, agora, eu vou-te dar um exemplo. No outro dia houve um amigo que tinha comprado uma casa e que tinha lançado um livro, não és tu. E não pode fazer o lançamento, queria juntar 10 amigos, incluindo a família, para mostrar a casa. Pode fazer o lançamento, porque é que não pode? Sim, mas decidiu que não, era uma grande confusão, então queria mostrar a casa, juntou as duas coisas. E o que se fez foi abrir-se todas as portas e janelas, não é? Abriu-se as janelas todas as varandas, a maioria das pessoas estava na varanda, muitas pessoas estiveram com máscara, não é? Há algum tempo, sempre a distância social. Claro, não estás completamente imune, ou seja, incólume a esse risco. Alguém que soube nariz, tocou não sei onde. Claro, está bem, mas tipo, e eu disse-lhe, olha, não me leves a mal, mas tipo, eu não vou ficar aqui muito tempo. Porque quanto mais tempo isto está mais do que provado, não é? Quanto mais tempo estiveres exposto, maior a probabilidade. Eu estive lá meia hora, estive a conversar, meia hora, 40 minutos, não sei o quê, na varanda e tal, vim-me embora. Portanto, o que eu acho é que, se calhar podes fazer cenas, tentar ser um bocadinho mais regrada, em vez de estares com os teus amigos, como estavas de antes, das 8 às 2 da manhã a beber copos, fazes um jantar das 8 às 9, por exemplo, que já é alguma coisa, sabes? Esta é a minha visão. Não sei se também das 8 às 9 não fica tudo infectado na mesma. Pois. Já que estão infectados, mais vale ficar até às 2 da manhã a beber copos. E a mamar da pizza uns dos outros, não é? Mas acho que aqui é muito difícil comunicar bem isto. Por exemplo, há coisas, não vês ninguém a falar dos transportes, dos contágios nos transportes. Eu estava-me a lembrar disso, sim. Achas que há muito... Claro que deve haver, então vão cheios, as pessoas em cima umas das outras, uma com a máscara aqui e outra. Claro que deve haver. É impossível não haver ali muito contágio. Não é porque não interessa, porque o governo, se numa primeira fase eu acho que teve muito bem, tivemos bem, também tivemos sorte de chocar depois de bater ali Espanha e Itália. O que é certo é que tu vais ver o que é que foi feito desde março e desde abril, comprou-se máscaras e álcool gel. Parece que foi só isso que foi feito, não houve um investimento nessas áreas. Há merdas que são básicas, que eu percebo que têm um impacto económico, mas acho que é um impacto económico menor do que outros, que é, porque é que a EML está a funcionar? É que se a EML não funcionar, e isto estou já a falar de Lisboa, não é? Mas se a EML não funcionar, se os parques públicos das cidades os parques de estacionamento estiverem gratuitos, se houver alguma espécie de coordenação com táxis e Ubers, uma cena qualquer, um amigo meu até estava a sugerir uma cena de passe para Uber e táxis, para as pessoas não conseguirem o máximo ir de carros, táxis e evitar os transportes de grandes dimensões. Isso se calhar ajudava. E por exemplo, porque é que... Mas não se fala disso. Porquê? Claro. Porquê que não se fala disso? E outra questão ainda ontem estava a pensar nisso, que é, uma das razões do estado de emergência é tu poderes solicitar dentro das Forças Armadas ou fora do pessoal médico, pessoas que possam fazer o trabalho que normalmente é atribuído ao pessoal médico, que é o do
do tracking, como é que se diz isso em português? Do Sim, o rastreamento. rastreamento, sim. E eu acho muita graça essa merda, desculpa lá, pá, que é... Então, mas agora, quando tens o número máximo de casos alguma vez atingidos, acho que atingimos um número máximo de casos, não é? Batemos o recorde, acho eu, mais do que em março, não foi? Por dia. Sim. Todos, mortes, internamentos. Pronto, em que tu sabes que quanto mais casos tens, mais impossível é o rastreamento. E agora é que vais preparar o rastreamento? Ou seja, se calhar, se estivesse a fazer rastreamento desde junho ou julho e se já tiveste contratado mais pessoas e está provado, porque foi isso que fizeram, por exemplo, na Coreia do Sul, que o rastreamento foi na China, é uma das formas de controlares a propagação, e agora é que vais fazer o estado de emergência para pedir aos militares para ir fazer um rastreamento? Então, mas porquê é que não se lembraram disso em julho? Pois é, pá, por outro lado, está os países todos na mesma situação, não é? Claro, portanto, um gajo não pode exigir. Agora, a mim o que mais me chateia é mesmo as incoerências na comunicação, e nem é uma questão de voltar atrás na palavra, pá, o pessoal diz, quer dizer, o da Graça Freitas dizia uma coisa, agora diz outra, até o Pedro Simas dizia uma coisa, estão todos feitos. Não, isso chama-se a ciência a funcionar, claro, o vírus é novo, é uma situação nova. Estás a aprender a ciência e como se lida com o vírus também. Estás a aprender. Agora, há uma coisa que eu não gosto, que é ver, por exemplo, a Graça Freitas a falar com uma certeza de coisas que, passado 2 semanas, ela está a dizer o contrário. Se não tens a certeza, não dizes, né? Há uma forma também de comunicar coisas científicas. Eu acho que isto é um trabalho que deve ser super desgastante. Ela está nisto há 9 meses, ela e a ministra, e eu sei que é difícil mudá-las sem que pareça uma questão política e que elas falharam. Mas eu acho mesmo que devia haver alguém fresco, alguém que não tivesse passado por isto, porque eu acho que deve ser difícil. Ou seja, tal como há profissões de desgaste rápido, não é? Isto é de desgaste rápido, percebes? Independentemente de se elas fizeram um bom trabalho ou não, mesmo alguém que estivesse a fazer um bom trabalho, chega a uma determinada altura que olha, vamos trazer uma pessoa que está fresca para conseguir lidar com isto. E eu acho que o que tu estás a querer dizer é que sentias-te mais confortável se fossem homens, não é? É isso. Homens brancos, mas tem que ser homens brancos, heterossexuais, obviamente. E com mais de 60 anos. Sim. E chatos. Exato. Não, olha, pois isso não sei quais é que são as implicações de mudar alguém a meio, mas sim. Acho que tem havido aqui uma grande falha de comunicação, e acho que é por isso que causa também as divergências de opiniões, as pessoas começarem a ficar irritadas umas com as outras, faz com que os malucos das teorias, visto andava a rodar um print de um grupo, combinarem grandes grupos, entrarem pelos supermercados adentro sem máscara e não sei o quê. E a questão é, repara, eu estava a ver isso, tive quase para te mandar isso, e a questão é, ok, tu não estás de acordo com a política, com as medidas, o que seja. O que é que adianta? Porque falava de desobediência civil. Sim. Mas que desobediência civil é que é entrares num supermercado sem máscara. Yeah. Não é? Pode ser que leves um banano. Pode ser que leves um banano. O que é que isso representa de desobediência civil? Não é? É absurdo. Sim, é só para dizer que não somos ovelhas, não somos cordeiros. Visto um vídeo também no metro de um gajo que estava sem máscara, começaram a refilar com ele. O gajo a dizer que não punha máscara. Isto era um gajo novo, assim com uma pronúncia estrangeira, não sei, de leste, uma coisa assim. E a dizer, isso é um pedaço de papel, não faz diferença nenhuma, não sei o quê. E de repente, pronto, começaram a ir ao focinho, empurraram para fora do metro, deram uns pontapés. E obviamente que eu não acho que se deva fazer isso assim, mas se é obrigatório na rua, ainda consigo perceber mais ou menos. Num espaço público, num espaço fechado, como um metro, um supermercado, usar máscara e tu não usas porque achas que és mais esperto que os outros, eu fico minimamente incomodado se alguém te dá um banano e sem avisar. Nem é pôr a máscara, é pum! A levar um banano. Porque, estás a ser otário. Estás a ver? Eu acho que as pessoas realmente... Não te vai prejudicar a máscara. Se houvesse a possibilidade da máscara te estar a prejudicar ou a fazer, eu ainda percebia. Não há. Estás só a ser um otário. Na rua, percebo os constrangimentos e também lá está. Vais sozinho no meio da rua, tens que usar máscara. Acho uma estupidez. Mas lá está. É porque depois muita gente vai no meio, todas juntas, ver a merda da onda da Nazaré e não estão ao ar livre, não usam máscara. E é por causa desses que depois tem que se usar máscara. Sim. É obrigatório. Mas pronto. Pois eu acho que nós realmente estamos numa fase da chamada fadiga pandémica, não é? Todas as pandemias têm isto. Claro. Todas duram 18 meses. Sim. Tem 3 vagas, em que a segunda é pior é pior de todas. Em todas há negacionistas. Todas há negacionistas, todas há anti-masks. Eu ontem estava a ouvir o Marcelo no seu monólogo, não é? Porque depois também aquilo não era uma entrevista. Eu não vi. E ele contou uma história engraçada, que é a história do Ricardo Jorge, não é? Que era o grande epidemiologista durante a peste negra, não foi?
Não é da peste, foi de Descobriu a peste. Não foi. Ele chamou-lhe peste, mas o Ricardo Jorge é da Espanhola. É da Espanhola, mas o Marcelo chamou a peste, não foi? Eu acho que chamou-lhe peste, mas é do Ricardo Jorge, eu tenho a certeza que é do início do século. E que inclusive atacaram a casa do homem, atacaram o hospital, e que diziam que não... Primeiro, tipo, acolheram todas as medidas de confinamento e tal. Depois já não, era tudo mentira. E é muito engraçado, porque realmente o ser humano, não é? Pode ter... telemóveis e acesso à informação, mas tem muita coisa em comum com o seu bisavô do Portugal de 1917, quando 70% das pessoas eram analfabetas. É igual, isto está a seguir exatamente os passinhos. Aliás, já há filmes e documentários que já havia antes, não é? Na altura agora, o que eu acho que é muito interessante é que as pessoas estão ainda mais reativas do que já eram, não é? E obviamente que as redes sociais potencializam isso ainda mais. E no outro dia eu fiz quase uma experiência, porque meti um cartoon do André Dahmer, que é um cartunista brasileiro que eu adoro, em que era um monte de crânios, de caveiras, e a legenda era: ninguém nos vai obrigar a tomar uma vacina. E aquilo tem graça, não é? E depois há também um contexto, porque ele vive no Brasil, portanto a questão epidémica no Brasil é muito maior, porque há muito mais negacionistas e tal. E a questão é, a minha opinião pessoal em relação à vacina não é clara, é que tipo de vacina é aprovada ou não pelas entidades, se deve ser obrigatória. A minha posição na vacina é deixar os velhos tomar primeiro e a gente já vê. Não, mas tudo isso, ou seja, mas o que eu acho é que já, especialmente nas redes sociais, não há espaço para a ironia e para a piada e para tu te rires de uma coisa que não tens de estar absolutamente 100% de acordo. Então no momento em que eu pus aquilo, chuva de comentários tipo: mas se for de uma vacina, as vacinas não devem ser obrigatórias. Meteram-me um link para a convenção de Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, onde se disse que não se podia testar coisas em pessoas, não é? Medicamentos, por causa das questões dos campos de concentração, onde se faziam experiências. E a determinada altura eu só respondi uma pessoa e disse: olha, se isto fosse num espetáculo de stand-up comedy e um comediante fizesse este tipo de piada, tu ias ser um heckler, levantavas-te e dizia: não, eu não estou de acordo com isso, eu acho que não devo ser vacinado. Então, especialmente nas redes sociais, as pessoas estão tão frustradas e têm a sua cabeça tão virada para uma narrativa, a narrativa que lhe mais muito convém, que seja a negacionista ou que seja a ultraprotecionista, que parece que sempre que vem alguma coisa que esteja a favor ou contra aquilo que elas acreditam, têm que ir lá, não é? Têm que ir lá vomitar aquilo que acham. E a minha questão é: há cenas que tipo tu colocas nas redes sociais que não são para interagir, não são para debater, até porque as redes sociais não são o melhor sítio para tu debateres o que quer que seja, não é? Eu não acho que nos comentários de um post tu vás alguma vez chegar a grandes revelações e epifanias. Então não se descobrem momentos filosóficos interessantíssimos na caixa de comentários do Correio da Manhã. Há cenas que isso é que eu não entendo. Eu vejo imensas coisas nas redes sociais com as quais eu discordo e eu não sinto que tenho que ir lá comentar e dizer: não, tu não tens razão. É a mesma coisa. Imagina que era no café. Imagina que é no café. Tipo, eu no café, farto de me ouvir. Café, agora já não, mas tipo, num restaurante, na rua, se tu ouves uma coisa, não é? Uma pessoa dar uma opinião, tu vais lá interromper a refeição e dizes, ou do casal: olha, desculpa interromper a sua refeição, mas eu acho que a sua opinião relativamente à imigração está errada. Ninguém faz isso. Claro que não. Então, mas era giro, era muito mais giro. Mas tu também podes não responder, podes dizer só assim, bloquear. Vai pagar o comentário e bloquear. Claro que sim. Ou dizer assim: olha, e vai-te para o caralho. Sim, claro. Mas eu cada vez eu respondo menos, desta vez só disse, até porque era uma amiga minha de quem eu gosto muito disso. Ou seja, eu respondi-lhe ela não. Era uma amiga, já não é amiga. É uma amiga. E nem foi para entrar num debate, foi só para lhe dizer: olha, que é uma amiga, por cima de quem eu gosto e tenho o maior respeito intelectual. Eu disse: olha, eu sei que estás a responder assim, mas tem em conta que isto é apenas uma piada. Tipo, não é se calhar a minha posição e não é preciso responder desta maneira. Mas pronto, olha, vamos avançar que o tempo começa a escassear e temos aqui o nosso tema principal, porque hoje é o dia das eleições norte-americanas. Tão cedo não se vai saber o resultado, não é? Mas pronto, nos próximos dias. Mas eu quando é que sabe? Não é já? Hoje à noite? Não. Com os votos, houve mais de 90 milhões de votos por correio ou antecipados. E esses não estão já contabilizados? Muitos não estão, porque só podem ser começados a contar em alguns estados no dia das eleições. Ok. Mas pensava que era hoje que havia o resultado. Não. Só vais saber daqui a vários dias, não mesmo semana. Ok. Ou seja, hoje podes ter uma indicação, mas depois depende muito, porque os republicanos vão votar mais hoje, os democratas votaram mais antes. Mas eu estive a pensar nisto
E é muito fácil falar do Trump de uma forma que não seja desapaixonada, seja a favor ou contra, não é? E eu gostava de o fazer hoje. Antes disso, já viste aquela série na HBO, o Comey Rule? Não porque já tenho que levar com o Trump e com as cenas dele na vida real. E levá-la na ficção não me apetece. E depois porque também já me disseram que é um bocadinho inclinada, não é? A visão do Comey é baseado no livro dele, sim. Sim. E, ou seja, as coisas que aconteceram e que estão provadas, ou seja, em termos jornalísticos, não deixam de ser escandalosas, mas aquilo é muita visão do Comey, não é? Mas é engraçado, está fixe, está bem feito, está interessante. Agora, resta saber, lá está, se aquilo é verdade, porque o Comey ali é uma excelente pessoa, altamente íntegro e não sei o quê. Pois, essa parte é que... O gajo não sabe se é verdade ou não. Há partes que é verdade, não é? A parte do gajo ter sido despedido sem saber, quando estava numa convenção, a parte do jantar, a Casa Branca nunca desmentiu isso. Não, há ali uma série de coisas que, a serem verdade, Trump devia estar preso, não é? Como é óbvio. E não só, o Trump, se os Estados Unidos, isso aquilo se verifica tudo, o Trump devia apanhar prisão, porque a traição é a prisão perpétua, não é? Nos Estados Unidos. Portanto, o Trump devia apanhar isso, porque aquela conspiração que ele faz com a Rússia podia ser classificado como um ato de traição à lesa pátria. Vamos ver, se ele não ganhar as eleições, o que é que lhe vai acontecer? Olha, eu estava a falar do Trump, que é uma figura que obviamente gera ódios e entusiasmos e paixões e asco em algumas pessoas, mas mais do que tudo, ele é uma figura extraordinária não no sentido positivo ou negativo, mas que foge à norma. E daqui a muitos anos será estudada, porque claramente, e não sei o que digo, isto a própria New Yorker escreveu, diz a sua presidência foi uma das mais consequentes na história dos Estados Unidos, mudou a política e a cultura, não apenas na América, mas em todo o mundo. E acho que isso é inquestionável, não é? Ou seja, eu tenho dúvidas aí. Eu acho que está um bocado tudo igual. Tu achas que está tudo igual? Eu acho que está um bocado tudo igual. É isso que eu ia-te começar por perguntar. Tu achas então, o que é que achas que... Porquê que achas que está tudo igual? Porque não senti... Aqui em Portugal senti pouquíssimas mudanças do Trump ser presidente. Acho que não mudou nada. Nos Estados Unidos, o que eu vejo é que as principais políticas internas e externas deles continuam as mesmas. Eles continuam a meter o bedelho em todo o lado do mundo, continuam a tentar mandar e policiar no mundo. Sempre foi assim, não é? Ele conseguiu aqueles acordos de paz agora, assim, à última da hora, que pelos vistos são históricos, mas também já houve tanta gente a negociar paz no Médio Oriente e nunca ninguém conseguiu nada. Internamente parece haver uma tensões culturais e sociais maiores, mas também não sei se é ele o consequente disso, ou se é só um catalisador. Há sempre de ser um catalisador. E acho que ele, infelizmente, legitimizou o discurso racista mais aberto, não é? Os gajos de extrema-direita a saírem um bocadinho do armário. Mas, de resto, eu acho que está tudo muito igual, percebes? O muro não foi construído no México, os imigrantes ilegais continuam lá, que ele disse que ia expulsar todos. Eu não estou a dizer que ia ter expulsado, obviamente. Está tudo muito igual, percebes? Não está. Eu discordo disso. Mas pronto. Parece-me antes dessa avaliação, eu queria só lembrar, porque as pessoas... Teve as cenas dos acordos de Paris e não sei o quê, das cenas ambientais, pronto, que podem ter um impacto. Mas a merda foi feita também durante muitos anos, não é? Claro que se estava a tentar caminhar num sentido mais positivo, nesse sentido pelo menos ambiental, e ele reverteu isso. Portanto, pode ter esse impacto, se calhar gravíssimo, a longo prazo. Mas não acabou o mundo, percebes? Fora a Covid. Agora, se calhar as coisas parecem nos piores por causa da Covid, porque a Covid também potencializou a cena do George Floyd e aqueles protestos do Black Lives Matter. Se calhar não tem acontecido daquela forma se não houvesse a pandemia. Claro, sem dúvida. E portanto também não se pode pôr isso tudo na balança do... Mas já tinha havido conflitos antes, tinha havido Charlottesville, tinha havido... Sim, mas eu também acho que isso foi potenciado pelas redes sociais, a visibilidade que teve, e o facto de ter sido incendiado mais como ter sido o rastilho, não é? Não estou a explicar bem, mas
do que propriamente ser ele. Ou seja, se ele tem sido presidente noutra altura, será que tinha tido este impacto? Ou foi esta altura, esta conjectura também da informação e das redes sociais, a galinha ou o ovo, não é? que potenciou, fez com que ele tivesse esse aparente impacto? Não sei. Bem, a galinha acho que só a história, só o tempo vai conseguir escrever essa história. Mas diz. Então, mas deixa-me recordar, para que muitas pessoas, se calhar, até nem sabem, ou outras não se lembram, e por isso é que eu digo que a viagem dele é extraordinária. De quem é que era o Trump? O Trump, há uns anos, e especialmente antes do Apprentice, era exclusivamente conhecido em Nova Iorque. E em Nova Iorque era considerado uma espécie de empreiteiro com gosto por edifícios com muitos dourados, não é? Portanto, um bocado parolo, filho de muito dinheiro, obviamente tinha herdado, mas que aparecia muito nas colunas sociais, que saía com modelos, organizava os Miss Universos, não é? Organizava Miss Universos. Curiosamente, é o herói do Patrick Bateman, que é o American Psycho. O livro todo, American Psycho, portanto, o psicopata, passa o tempo todo a falar do Trump como o seu herói, isto no final dos anos 80, e a achar que o vê em festas. E a grande parte da sua fortuna nos últimos anos se deve exatamente ao The Apprentice, que foi também aquilo que lhe deu uma exposição nacional fora do estado de Nova Iorque. E era um tipo que ganhou dinheiro com a sua marca, essencialmente, ou seja, com a marca nos casinos, com a marca na universidade, com a marca em facas de cozinha. Perdeu o dinheiro, ou seja, na questão das universidades foi processado, teve que chegar a um acordo e a pagar a todos os estudantes, mas essencialmente ele era uma palavra que eu adoro, que ele era um bufão. Ou seja, era um polemicista que ligava para os jornais a fingir que era o seu agente, não é? Há gravações disso, em que tu vês que é ele a dizer que é o agente do Trump, não é? Mas que ganha uma dimensão nacional. Mas era um bocado o tipo que liga para o programa do Fórum da TSF, estás a ver? Não é? E que ganha depois também, com o Apprentice, ganha uma exposição nacional e com a história do certificado, da certidão de nascimento do Obama. Sim. Não é? Que lhe dá uma grande exposição em que ele diz que o Obama não é um cidadão americano. É uma das suas primeiras grandes mentiras, não é? Que o levam várias pessoas do núcleo dele dizem que quando ele se candidata para presidente dos Estados Unidos, ele não achava que não tinha a mínima possibilidade de ganhar, era uma manobra de publicidade para a sua marca. E que inclusivamente, apesar do despeito que ele sentia pelo Obama e por aquela famosa noite do jantar dos correspondentes em que ele é humilhado pelo Seth Meyers, não é? E que isso foi uma das razões que o levou a candidatar-se, que na própria noite das eleições de 2016 eles achavam que não iam ganhar, e que se vê catapultado para a presidência. E tu dizes que achas que as coisas não mudaram, que muitas delas já existiam. Eu concordo em parte contigo, ou seja, sempre houve uma certa bipolarização da política, não é? Especialmente nos Estados Unidos. Sim, não é de agora, já vi como um país tão grande só tens 2 partidos de escolha, quer dizer, não há limite de doações. Sim. E de lobbying. Eu acho que ali o presidente não muda nada, só muda em termos de comunicação e de figura de Estado, e aí lá está, eu acho que pode aumentar as tensões sociais. Agora, de resto, ele não muda absolutamente nada. Quem manda ali, ele pode ser um fantoche mais fácil de controlar, porque quem manda são os gajos que meteram dinheiro e os gajos que... Claro, mas tu podes deixá-los mandar mais ou menos. É o que eu estou a dizer, ele se calhar é um fantoche que tem os braços mais maleáveis. Quando tu nomeias para todas as agências ambientais lobistas da indústria de extração de petróleo, não é? Estás a contribuir mais para que as empresas de petróleo controlem o mercado de energia e se oponham a uma economia mais verde, não é? Isso é um dos exemplos das nomeações dele. Mas, ou seja, quando estamos a falar da questão da bipolarização, a ideia do líder mártir e messias, quer dizer, isto não é novo, isso já existiu em várias fases da nossa história, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tipos como Hitler ou como Mussolini. Não estou a comparar ele com esses tipos, não é? Mas a ideia e isso também existe em Portugal, por exemplo, com o Ventura, não é? A ideia do Messias, do gajo que vem, ou o Salvini, dos gajos que vão resolver tudo. Isso não é novo. Eu acho que ele leva a ideia dos desavergonhados, da sem-vergonhice, que existe com o Isaltino Moraes, que é Presidente da Câmara, com o Pinto da Costa e com muitos outros, em Portugal, a um nível estratosférico. Em que os russos, eu descobri isto, há uma palavra em russo que é vranio,
que basicamente significa isto: estou a dizer-te uma mentira, tu sabes que eu estou a mentir, eu sei que tu sabes, mas eu não me importo, e não há nada que tu possas fazer sobre isso. Não. É um conceito muito russo que já foi descrito por Dostoiévski, e ele levou isso, é como tu seres ou seja, tu já tinhas inventado uma espécie de, descobriste o bacalhau, e ele agora levou-te, tipo, fez-te a redução do bacalhau com espuma de batata, não é? Levou isso, e isso abriu a porta, como diz um amigo meu, que é, isto é uma boa altura para a malta que não tem vergonha alguma. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Depois há outra coisa que eu te queria perguntar, que era, as pessoas votaram nele em 2016, e eu acho que as razões agora são um bocadinho diferentes, por uma lista de razões que eu te vou dar aqui agora e queria que tu comentasses. Uma delas é que, porque ele não é um político. Sim. Eu percebo isso, até certo ponto. A questão é a mesma coisa. Eu agora, para me tirar aqui o apêndice, gostava que não fosse um médico. Não é? Porque os médicos têm muita mania, são médicos de carreira, não sabem fazer outra coisa da vida. Agora, ser político é uma coisa diferente, não é? Porque não é preciso propriamente competências técnicas, tens soft skills de liderança. Mas tens algumas competências técnicas, porque se tu fores vereador ou fores senador, tu tens que saber uma série de formas de gerir, depende se é executivo ou se é legislativo. Pronto, é o que eu estou a dizer. E que tu precisas de aprender, ou seja, tu sabes quais é que são as leis, como é que podes aplicá-las. Imagina, se és vereador, sabes como é que funciona a recolha do lixo, como é que funciona o sistema de saúde. Portanto, eu entendo. Mas isso podes aprender. Claro. Podes aprender, e podes ser um gajo bom. Tu tens de ser um bom gestor de recursos e pessoas, não é? Claro. Acima de tudo, acho eu, para teres um cargo daqueles. E, portanto, é um argumento que eu não me choca, porque realmente toda a gente que nos tem roubado são políticos. Claro, mas repara uma coisa, ao fim de 4 anos, ele é um político. Agora, ele é um político, claro, sim. Ou seja, ele neste momento é um político, ou seja, se tu fores olhar para a administração dele, quer ele queira, quer não, quer ele diga isso, ele é um político. Claro. Porque ele teve que agir como um político, teve que negociar, teve que nomear, ou seja, ele fez tudo o que um político faz, teve que ceder aos lobbies, portanto, ele neste momento, se podia alegar que não era um político em 2016, agora já não o pode fazer. Claro, não, ele não podia alegar, isso é que eu acho que não é do sistema. Claro que é do sistema, então ele é um milionário, filho de milionários, que fez toda a sua vida na elite de Nova Iorque. Como é que não é um gajo do sistema? Claro que é um gajo do sistema. Essa aí é que eu, ok, não é um político, mas é um gajo do sistema. Se tu dizes que os políticos defendem os milionários e as elites, então em vez de termos um político, vamos lá para o mesmo alguém das elites e milionários, que vai defender quem? Esse é que vai defender os pobres? E os oprimidos e os necessitados? Claro que não. Portanto, é um argumento falacioso, que não faz sentido aí. A outra era, porque eu quero que ele seja presidente porque ele é um homem de negócios de sucesso e logo vai saber gerir o país como sabe gerir as empresas dele. Primeiro, parte de uma premissa falsa, porque ele faliu montes de negócios, e se ele não tivesse herdado o dinheiro que herdou, provavelmente não teria podido andar a brincar aos empreendedores. Depois, também percebo até certo ponto, acho que para presidente dos Estados Unidos não sei por aí além, mas por exemplo, para Ministro da Economia e das Finanças, se calhar convém ter lá um bom gestor, não é? Em vez de ter um gajo que é bom a fazer, que é talhante, não é? Se calhar. Depois o outro argumento é, diz as coisas como são e não é politicamente correto. Se as coisas que ele dissesse, primeiro ele não diz as coisas como são, não é? Diz muita mentira. E um político não pode ser um gajo da tasca, que diz as coisas como são. Não pode, percebe? Às vezes um político tem que ser politicamente correto, porque isso, as coisas ditas na boca de um político e de alguém que tem poder tomam uma proporção diferente do que ditas no café. Portanto, há que ter às vezes bom senso. Agora, percebo esse argumento. É dos que eu percebo mais, e acho que ele vai buscar muitos votos aí ao pessoal que está descontente com aquela extrema-esquerda mais castradora e da higienização do discurso. Mas há quem diga também que essa extrema-esquerda castradora, que já existia, ganhou volume, tal como a extrema-direita, exatamente por causa dele. Sim, não, mas já existia. Notou-se perfeitamente quando é que começou a surgir uma e outra. Acho eu. Depois, claro, que já era um ponto que ambas alimentam-se uma à outra. Sim.
Mas Sim. notou-se que havia ali um clima nos Estados Unidos, principalmente, Claro. em que existe uma cena da emenda, da liberdade de expressão, uma coisa que sagrada na Constituição. Notava-se muito que havia esse clima de censura e de não podes dizer isto e não sei o quê, cenas humoristas a ser cancelados, isto e aquilo. E, portanto, eu percebo esse... Eu também gostava de um político que dissesse as coisas como são e não tivesse paninhos quentes. Mas que dissesse as merdas que fazem sentido dizer e que não fosse uma besta. Isso é aquela cena do... As pessoas não gostam de mim porque eu sou muito frontal. Não, pá, as pessoas não gostam de ti porque tu és uma besta. Não, e no caso dele dizer as coisas como são, é o que tu dizes, não diz porque ele disse mais de 20 e tal mil mentiras Claro. até agosto, segundo o Washington Post. Não é? E, portanto, Mas há aqui uma questão, e que nós já falámos várias vezes, que é a questão de... Mesmo que ele tivesse cumprido... Imagina, tu és um eleitor do Trump, não é? Não tens que ser necessariamente, porque há uma diferença entre seres um eleitor e seres um admirador. claro. Sim. Portanto, e há esta diferença. Há pessoas que votaram e que não são grandes admiradores, e há pessoas que votaram e que dizem eu morreria por ele, não é? Se fosse preciso. Mas imagina que ele chegava ao final deste mandato e tinha cumprido com todas as promessas, que não cumpriu. Por exemplo, a questão do muro, a questão de substituir o Obamacare, não substituiu, mas pronto, nenhum cumpre. Mas imagina que ele tinha cumprido. Ainda assim, há uma série de coisas que poderiam inibir-te de votar nele, que tem a ver com as questões de caráter. E há uma coisa que sempre me surpreendeu quando dizem não, mas ele é um mestre da persuasão, mas ele é um tipo que... Num país de burros é fácil. Também. E a questão é, para mim sempre me fez imensa confusão, porque independentemente das questões ideológicas que me separam, eu olho para ele, e para mim é um burlão. É tipo, era um gajo que se viesse falar comigo numa esplanada, eu lhe dizia, não te vou comprar essa máquina fotográfica que me estás a tentar vender. É óbvio. Mas há uma coisa interessante que eu ouvi dizer no outro dia, ele não consegue entender as pessoas como eu ou tu, ou seja, pessoas que o desmontam, ou seja, ele acha que é encantador para toda a gente. E para mim achar, das pessoas dizerem que ele é uma pessoa encantadora, e que há pessoas, mas quando o conheces, quando o conheces e estás numa sala com ele encanta. Para mim é a mesma coisa que dizer que ele é o campeão dos 100 metros de barreiras. Mas sabes quem é que era encantador também? Quem? O Ted Bundy. Pois era. Diziam que era, eloquente, articulado, encantador, charmoso, tanto que tinha, mesmo sabendo que ele tinha morto 34 mulheres violadas e esventradas, tinha mulheres à porta, legiões de fãs a dizer que queriam casar com ele. Isto também diz muito sobre as mulheres. É exatamente isso, que é isso é que me custa a entender. Porque, por exemplo, quando ele diz, eu sou um gênio, ou sou a pessoa menos racista que está aqui, não é? Como é que há alguém que acredita nisso? Tipo, tu podes acreditar noutras coisas, mas há coisas que são evidentemente que tu não podes acreditar nelas, não é? Mas depois eu pensei, mas há imensa gente que cai em burlas todos os dias. Não é? Pessoas que abrem príncipe nigeriano dos e-mails não caem na burla do senhor da televisão. Claro que caem. Porque se tu fores a ver algumas características dele, que eu acho que para mim são evidentes, que é um gajo que apresenta pouca compaixão, pouca generosidade, pouca empatia, pouca vontade de apaziguar, que é aquilo que um presidente deve ter, não é? E que ganancioso, narcísico, muito mesquinho, não é? Já se viu a forma como ele lida com os seus ex-colaboradores ou com os seus colaboradores, com malícia mesmo, com ódios, com deslealdade e desonestidade, não é? São características que eu acho que a maioria das pessoas que têm acompanhado o Trump lhe podem atribuir, não é? E o Sam Harris tem uma visão muito interessante sobre o que é que pode causar apelo no Trump, além das coisas que nós já falámos, e que eu achei interessante e gostava de dizer aqui, que é, ele é uma pessoa as suas falhas são tão exteriores e são assumidas, que ele oferece a total expiação às pessoas, que é, sim, olha, o Sam Harris diz, ele é o Jesus gordo, o Jesus que come todos os dias hambúrgueres, e que o Jesus de grab you by the pussy, e que não pede desculpas por isso. Sim. E o que ele diz é que numa sociedade, especialmente americana, em que tens da parte da extrema esquerda, não toda a esquerda, uma ideia de moralidade absoluta, em que tu és o culpado da escravatura dos teus bisavós que eram escravos, em que se estiveres numa esplanada e não te levantares a gritar Black Lives Matters, és racista, és islamofóbico, em que te obrigam a seres puro e limpo e infalível. Há muitas pessoas que não conseguem um meio termo e veem nele uma espécie de
justificação para as suas próprias, para a sua própria falibilidade, e alguém que dá um chute na porta. Sim. Claro que isso para mim e para ti não faz sentido algum, não é? Porque há um meio termo. Mas para mim faz algum. Eu percebo isso, eu percebo essa lógica, percebo esse processo que leva alguém a pensar isso e a votar no Trump. Principalmente também no primeiro mandato. Eu percebo esse processo, estou a dizer que para mim não funcionaria. Pá, sim, é assim, eu não sei quem é que eu teria votado entre Hillary e Trump. Provavelmente não iria votar em ninguém. Mas a ter votado, é que a Hillary, o Trump ganha, e as pessoas esquecem-se disso, o Trump ganha porque do outro lado há uma Hillary. Claro. Que é uma gaja envolvida em escândalos até ao tutano, que vem de um lobby político e de uma família política que e que as pessoas não confiavam, e que foi para as eleições com uma sobranceria e com uma arrogância tal de que as pessoas não gostam. E não gostam, principalmente numa mulher. Prejudicou se calhar o facto dela ser mulher aí. Claro. Se calhar tem sido um homem com aquela postura, as pessoas assumiam que era confiança e não arrogância. E aí se calhar jogou contra ela, e ela não soube usar bem o fator mulher ali. Mas portanto, repara, tu vês aquilo os dois naquela tipo, deixa cá ver. E eu acho que acima de tudo, vai para a tua cama, desculpa lá. Eu acho que para a tua cama. Vai para a cama, Mel. Acho que acima de tudo aqui um fator que é, qual é que é o melhor entertainer de todos os presidentes que o gajo já viu? Claro. É o Trump. E nós vivemos na era de quê? Na era do entretenimento, claro. A toda a hora. Tudo, não é por... Até as notícias têm que ser entretenimento. Claro, tem que ter não é por acaso que ele trabalha a recitar poemas. Claro que ele teve um programa líder de audiências que era um reality show. Yeah. Pronto, isso diz tudo, não é? Sim. Agora, há aqui uma questão de falas da Hillary, com a qual tinha pouca simpatia em algumas coisas. Tu podes dizer que o Biden faz parte do sistema. Tudo isso é verdade, ou seja, o facto de tu... Não, mas é o que eu estou a dizer, num segundo mandato, acho que é totalmente diferente. No primeiro, eu percebo muito o espírito do... Mas mesmo assim era como o Bolsonaro. Há coisas que Mas o Bolsonaro é como certas pessoas com quem eu ia sair e ao fim do primeiro date eu dizia não quero voltar assim contigo. O Bolsonaro é abertamente homofóbico, racista, a favor da ditadura. Então este não é abertamente racista. Disse com o Muslim ban e a dizer que os mexicanos eram todos rapists. Isso é xenófobo, é diferente. Pronto. Mas a questão é, uma das coisas que eu acho piada é tu podes criticar tudo o que o Biden e a Hillary merecem ser criticados. Agora, o que eu não entendo é as pessoas que como eu ouvi no outro dia, que é eu não gosto do Trump, mas abomino mais as pessoas que são contra o Trump. E isso faz-me lembrar, sabes o que é que faz-me lembrar? As pessoas que dizem isso, que defendem o Trump com a justificação que há muita gente que ataca o Trump, não é? Faz-me lembrar aquelas mulheres que suspendendo toda a lógica e pensamento crítico, perdoam o marido pelas infidelidades, mas depois vão bater na amante. Sim. Ou esse é o argumento do Miguel Sousa Tavares. Eu não gosto de tourada, mas odeio as pessoas que querem abolir a tourada. E isso é um atestado de estupidez a ti próprio, que é como se não fosses capaz de dividir as coisas, que é, eu não gosto disto, mas também não gosto disto. Sim, não é? sim, claro. Agora, e só para... estamos quase a terminar, mas para mim há uma... Estamos a falar do Sam Harris e há uma metáfora do Sam Harris que para mim causou imensa ressonância. Que eu passo a explicar. Ele diz isto, que é... Imagina que vais num avião. E pouco tempo antes de aterrar, o piloto aparece na cabine e começa a dizer: eu sou o melhor piloto do mundo. Ninguém aterra aviões como eu, desde o princípio da aviação. Se vira para um passageiro e diz: olha, estás a ver ali aquela hospedeira? Se eu quiser, I can grab her by the pussy, porque elas gostam de pilotos famosos. Quando alguém da equipa da cabine chega e diz: sou piloto, tenha calma, olha aí os passageiros, ele despede automaticamente alguém que esteja contra ele. Que diz que há uma conspiração contra o facto de ele ser piloto de aviões, que diz que se houver uma despressurização da cabine e se tu meteres a máscara és um maricas, que tu a determinado momento como passageiro dizes: este gajo se calhar não é o gajo adequado para aterrar o avião, estou-me a começar a sentir inseguro. Comentas isso com o passageiro do lado e o passageiro do lado diz: tu és um antipiloto. Tu não podes fazer esses críticos, tu de certeza que és um hater do piloto, que tu és um anticomandante. E a pergunta é: em que momento para ti é mais importante a disputa ideológica com o teu adversário político do que a necessidade do avião aterrar em segurança? E esta é a pergunta. Então, mas imagina que agora, nesse cenário, há um passageiro que diz assim: eu também sei aterrar aviões.
e gosto muito das raças todas e sou muito boa pessoa. E tu dizes, realmente esta pessoa parece ser mesmo muito boa pessoa. Sim, e ponderada. mas e tu dizes assim, posso ir eu antes aterrar o avião? Em vez do outro comandante Burgesso? Não. E eu dizia assim, não, se calhar deixa o comandante Burgesso aterrar o avião. E tu depois, vai lá conduzir uns aviões e quando aterrares e mostrares que sabes aterrar, eu se calhar já viajo contigo. Está bem, mas a questão aqui é, esta metáfora que diz é, chega um momento em que a questão... Para mim essa metáfora não funciona muito bem porque eu só quero que o avião aterre bem. Estou-me a cagar para o resto. Porque eu tenho medo de andar de avião. Isto não tem apenas... que o avião aterre bem. Eu estou então, a cagar. se queres que o avião aterre bem, exatamente essa questão, é exatamente a questão final, que é, o que é que tu queres mais? Queres que o avião aterre bem ou estás mais preocupado em ganhar uma guerra que achas que é ideológica ao teu adversário político, para o qual tu tens ódio? Porque é a Hillary Clinton, ou é o Biden, ou é quem quer que seja. Eu só quero que o avião aterre bem. Portanto, quero que o piloto pare de dizer merdas e volte para a cabine para aterrar o avião. Se faz favor. Pois, está ali peca-peca. Percebes? Vai para a cabine e aterra o avião. Depois a gente já discute depois no fim. Ok. Não temos tempo, havia muitas coisas para falarmos sobre... outra coisa também que no outro dia eu ouvi um gajo dizer, e foi dizer isso no meu Facebook, que era o Trump é a garantia que a democracia vive nos Estados Unidos. Eu achei imensa graça que é um gajo que é a favor do nepotismo, que tem a família dele a trabalhar na Casa Branca. Imagino quando aconteceu a coisa com o Carlos César cá, ou com o Costa, com a família dele, cá no PS, se este gajo teria dito a mesma coisa. Que os hotéis dele beneficiam-se dele ser presidente porque o gajo mete os convidados da Casa Branca e contrata e os serviços secretos nos seus hotéis. E a filha dele com cargos públicos promove as marcas, as merdas. Não, mas eu percebo o que é que ele diz. É alguém que não era político e que veio... Tá bem, mas que não podes dizer que ele é um defensor da democracia. Ou seja, um gajo que diz... Não é defensor da democracia, mas a eleição dele, o facto de ele vir de fora, é democrática. Claro que sim, mas eu não contento isto. Ou seja, o facto de tu seres eleito democraticamente não te inibe automaticamente nos 4 anos seguintes tu seres contestado pela forma como claro, obviamente. É isso que estou a dizer, ainda que ele tenha sido eleito, existem coisas como o nepotismo da família. Outra coisa, não é, que ele já disse, que é, eu se calhar vou ter que cumprir 3 mandatos. Que é inconstitucional, só podes cumprir 2. Isso é a mesma coisa de dizer assim, o Hitler, como foi eleito democraticamente, é um símbolo da democracia, não é? Claro. Não é? Que foi um gajo que perdoou, entre outros gajos que estavam envolvidos na alegada conspiração com a Rússia, como o Roger Stone. Não é? Perdoou, foi condenado em tribunal por obstrução à justiça, o Trump perdoou. Há um gajo que é o Blagojevich, que foi um senador altamente corrupto de Illinois, mas que tinha participado no The Apprentice, o gajo perdoou. E perdoou-lhe a pena. É alguém que não se esquece de onde veio, dos amigos, percebes? Se um dia um presidente chegar e se tiver sido meu amigo algum contacto, eu espero que ele me perdoe tudo também. E só para terminar mesmo, que é, eu não sei se o Trump vai perder as eleições. Também não sei. Não sei mesmo, não estou seguro disso. Mesmo que as perca, não sei... se vai ser facilmente, vai ser pacífica, vai haver questões em tribunais, mas mais do que tudo e era aí que eu queria chegar. Tu dizes que nada mudou, eu acho que algumas coisas mudaram, que é à esquerda e à direita está muito mais crispado, o trumpismo não acabou. Ou seja, não só ele se pode candidatar em 2024, como o filho dele ou a filha dele se podem candidatar em 2024, e isto é uma receita de sucesso. Ou seja, há muitos trumpistas, há muitos políticos nos Estados Unidos em cargos de governador e de senador que seguem a mesma escola do Trump, não são mestres como ele, obviamente, ele é o mestre do trumpismo, e como tal, não comecem a celebrar se o Biden ganhar, porque o trumpismo não se vai embora tão cedo. Mas o trumpismo só volta se quem for para lá agora não fizer um bom trabalho. É só isso. Não, estás a... Guilherme, tu tiveste o Obama, e durante o Obama tens histórias como a do Mitch McConnell, que é o gajo que agora aprovou no Senado, em tempo recorde, nunca um juiz do Supremo foi aprovado em tão poucos dias, e no último mandato do Obama, a 10 meses das eleições, bloqueou a nomeação de um juiz. Portanto, isto não é de agora. O Partido Republicano já havia o Teabag Party. Está bem, mas uma coisa é o Partido Republicano, outra coisa são os trumpistas. Isso é a mesma coisa que o Bruno Carvalho só volta a ser presidente do Sporting se os presidentes que estiverem lá agora, entretanto, não fizerem um bom trabalho e não ganharem nada. Porque se ganharem, ele nunca mais volta, porque essa saudade desaparece. Se agora vierem presidentes, mas isso é que é difícil num país como os Estados Unidos. Mas tu estás a pensar num ponto de vista em que a política
existe de uma forma não, como eles chamam, bipartisan. Ou seja, há uma opção eleitoralista de ambas as partes tão grande que o Partido Republicano vai fazer tudo para boicotar quem quer que seja. Eu não estou a dizer que os democratas vão chegar lá e vão ser... ou seja, é mais importante para eles elegerem pessoas do que 4 anos de uma boa administração. Não tenhas a mínima dúvida disso. Sim, mas o que eu estou a dizer... Ou seja, sempre que se elege uma besta, a eleição da besta é o resultado. É a consequência do que foi mal feito para trás. Sempre. Sempre. E aqui, quando é uma segunda, ainda mais. Se os que vierem agora, se os Estados Unidos não melhorarem, ou seja, nos vários contextos económicos, sociais, for a descer, é óbvio que, afinal, o Trump é que era bom. Os trumpistas vão ser sempre trumpistas, mas aquele pessoal que está ali no meio vai ficar a pensar, afinal, o Trump não era assim tão mau. Eu percebo o que estás a dizer e concordo em parte, mas a única questão que eu digo é a política não se faz exclusivamente de realidade. Claro. E é sobretudo... Faz-te narrativas. E contar histórias, exatamente. Claro. Agora, não se pode estar sempre a pôr a culpa nos outros, não é? Não, eu só estou a dizer isto para as pessoas que começarem, se o Trump perder, a meterem nas redes sociais, vencemos, derrotámos o populismo e não sei o quê. Filhos, seguem a passarinha, que isto ainda vai durar muito tempo. Claro, sim. E vamos ver o que é que acontece, mas a ver. Olha, para terminar, sugestões, 2 séries espanholas do caraças, completamente diferentes. A Pátria, que está na HBO, que acho que algumas pessoas podem não gostar, é aparentemente um bocadinho lenta, eu gosto, e porque o tema do País Basco e da ETA é um tema sobre o qual eu escrevi muito e fui muitas vezes ao País Basco, portanto é um tema que eu conheço e que me interessa. Entendo que se calhar para pessoas que não o conheçam possa não ser tão motivante. E depois descobri uma série espanhola que é inacreditável. O primeiro episódio, ficas agarrado ao sofá, chamada Antidistúrbios, cuja premissa é muito simples. Onde é que está essa série? Pirata. Okay. Não está cá, só está na Movistar em Espanha, mas há uma amiga minha que trabalha como guionista espanhola e falou-me dela e eu tive que ir ver, descobri-a num site russo. São só 6 episódios, a premissa é muito simples, é sobre as brigadas antidistúrbios, que são polícias que estão muito presentes na sociedade espanhola, seja pelo terrorismo, seja pelos jogos de futebol, seja, tem mais presença do que até a nossa polícia de choque, não é? Sim, é o pessoal que gosta de molhar a sopa lá em Espanha. Também. Mas também te pode ajudar a não levares porrada numa manifestação, não é? Sim. E que começa com um tema que foi muito... que deixou cicatrizes na psique coletiva espanhola, que foi os despejos em Espanha. Muito mais do que cá os despejos, milhares de despejos de famílias que ficaram na rua durante a crise. E começa com um despejo que corre mal e que é uma pessoa que morre, e depois, mais do que a questão policial ou da questão política que está por trás dos despejos, acompanha as personagens dos antidistúrbios, a vida daqueles polícias, ou seja, o polícia não é bom ou mau, não é? É um ser humano. E está filmado de uma forma, porque ao mesmo tempo que é um estudo de personagem, é a da ação também. Portanto, acho que foi das melhores coisas que eu vi ultimamente. Para quem não entende espanhol, é um bocado tramado, porque eu falo espanhol e mesmo assim às vezes tenho dificuldade. Mas se puderem ver o primeiro episódio, que nem sequer tem muito diálogo, tem muita ação, vejam, porque é uma lição de como fazer uma série. E acho que nesse aspecto, nós, Portugal, estamos anos de luz dos espanhóis. Sim, tem pessoas a fazer séries como escrever guiões para séries como tu, é o que acontece. É verdade, eu assumo isso. Sim, quem me dera a mim conseguir escrever aqueles guiões. Não estou ainda àquele nível, reconheço. Falta, se calhar tens de tomar mais drogas, percebes? Mais drogas. Não, deixei as drogas todas agora, nem ganhas fumos já. Gandamaricas. Somos 2. Mas eu bebo de vez em quando. Eu também bebo. Olha, e os teus espetáculos, como é que é? Então, vão ser feitos ou não vão ser feitos? Neste momento, enquanto se faz esse podcast, devem estar pessoas a reunir a decidir isso. Eu acho que a ideia é manter os espetáculos, mas passá-los para as 8h30 da noite, portanto estavam 9h30, passar para as 8h30, que é para os teatros estarem fechados, acabarem às 10h, os teatros estarem fechados às 10h30 e as pessoas estarem em casa às 11h, porque poderá haver aí uma medida de recolher obrigatório às 11h, e os espaços culturais têm que estar fechados às 10h30. Portanto, acho que a ideia é essa, é manter, mas para as 10h30, pronto, vamos ver o que é que acontece. Eu devo anunciar essas coisas mais
hoje ou amanhã no Facebook e no Instagram, para quem tem bilhetes já comprados para os espetáculos. Não sei se são contactados, recebem e-mail da Ticketline e da Ball a anunciar a mudança de horário, eu acho que sim. Acho que toda a gente será contactada, mas de qualquer forma eu vou também fazer um anúncio sobre isso. Não sei, depois, provavelmente se quiserem o dinheiro, se não puder ir às 8h30 por questões profissionais, ou porque não dá jeito a essa hora, podem provavelmente pedir o dinheiro de volta. Digo eu que a Ticketline e esses operadores ninguém se vai opor a isso. Mas fiquem atentos para mais novidades. É isso. Portanto, é isso. É isso. Agora é esperar. À partida não serão canceladas as coisas. Epá, não sei, ainda pensei nisso. Deve-se sair de casa? Não. Mas pode ir aos espetáculos do Guilherme Duarte? Sim. Pode. Aliás, o Costa disse que os espetáculos com as medidas da DGS são totalmente seguros, e a informação que eu tenho é que não houve contágios. Acho até uma estupidez terem que acabar mais cedo, porque as pessoas já estão no teatro e já é um bocado estúpido. Mas pronto, eu percebo, para manter uma certa coerência entre os setores todos e o pessoal não pensar que pois, os técnicos de luz e de som são os privilegiados que podem trabalhar até mais tarde. Voltamos todos mais cedo para casa também, depois não há bares nem discotecas para beber copos. É verdade. Portanto, olha, os espetáculos mais cedo podem nem ser mau. À inglesa, o prime time dos espetáculos é às 7 da tarde, portanto pode ser que cá mude um bocadinho. Eu não sou fã de fazer espetáculos mais cedo, mas é o que é. Todos temos que nos adaptar. É o que é. Se não se sentirem confortáveis aí, também é perfeitamente legítimo. Mas são um bocado maricas, é só o que eu tenho a dizer. É só isso. Eu já vi espetáculos com a máscara e vê-se, não é? Esquece, passado um bocado. Custou mais no avião, 3 horas no avião de máscara custa mais do que um espetáculo. E no avião ele veio aquelas máscaras já 95 mais fortes. Nos espetáculos o pessoal leva muitas vezes só as cirúrgicas, é mais fácil. Mas o que posso garantir é que todos os espetáculos que eu vou fazer, seja este no Maria Matos, em que eu vou levar convidados, ou os outros que é o Ajuntamento, que é com o Nilton, o Raminhos e o Hugo Sousa, que temos que 7 datas marcadas já, e que serão as últimas, e todas as normas são seguidas à risca da DGS. Nem poderia ser de outra forma. Portanto, quem quiser ir vai, se não quiser ir, também compreendo, fica para a próxima. Depois, quem quiser pode ir ao camarim onde há uma festa Covid. Obviamente, mamãe-se de boca forte, sim. Covid e herpes. Vamos fazer um coquetel porque diz que o herpes mata o Covid. Herpes genital. Sim, o genital, não. O normal é fraquinho, não tem poder. Muito bem, até para a semana. Até para a semana.